Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora comentar uma questão no nosso plantão. Vamos comentar uma questão do vestibular da FAMERP que traz para a gente, inicialmente, uma imagem na qual a gente consegue observar uma feição geomorfológica, basicamente um morro, com mais ou menos aí 500 metros de altitude, e também o gradiente térmico. Basicamente aí a gente tem uma gradação na temperatura observada conforme a altitude vai aumentando. Então a gente parte ali de um patamar de temperatura mais elevada ao nível do mar, e quanto maior a altitude, menor a temperatura. Bom, e aí vai comentar o seguinte: o gradiente térmico ilustrado na imagem é explicado pela, aí a gente vai ter 5 alternativas. Bom, o gabarito dessa questão é o item C, que vai falar rarefação do ar em altitude, que compromete a capacidade da atmosfera de conservar calor. Então, basicamente, o que está sendo comentado aí é que quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar, maior a distância das moléculas que compõem o ar e, portanto, menor é a capacidade da atmosfera como um todo de conservar o calor. E é por isso que vai haver uma redução da temperatura conforme a gente aumenta a altitude na atmosfera. Mas o mais importante é compreender o porquê que o item B está incorreto. Esse item diz o seguinte: orientação das vertentes, que demonstra diferenças provocadas pela incidência irregular dos raios solares. Bom, basicamente a gente deve observar que a orientação das vertentes diz respeito à posição geográfica das vertentes. Essa posição pode ser norte, leste, oeste, sudoeste, sudeste e assim por diante. Vamos considerar hipoteticamente que nessa imagem aqui o norte seja esse aqui. Então, olha só, a gente não conseguiria ver com muita clareza a vertente norte desse morro aqui, porque justamente ele vai estar escondido aqui nessa imagem, apontando para o norte. Portanto, a vertente oeste seria essa aqui, mais ao lado, e a vertente leste seria essa aqui, do lado oposto. E a vertente sul é a mais visível, que está de frente aqui nessa imagem. A grande questão é a seguinte: independentemente da orientação das vertentes, o gradiente térmico vai continuar existindo. Na verdade, o gradiente térmico vai existir num morro, como esse aqui que está sendo representado, em uma montanha e também em áreas ocupadas apenas por uma coluna de ar. Na prática, o gradiente térmico vai existir em qualquer ponto da baixa atmosfera, em qualquer ponto da troposfera. Isso porque o ar rarefeito tem uma menor capacidade de reter calor, e é por isso que em basicamente qualquer ponto da superfície terrestre, a cada 100 metros em que a gente subir, a temperatura tende a cair mais ou menos 0,6 graus Celsius. Tanto é que, olha só, esse morro aqui dessa imagem tem mais ou menos 500 metros de altitude, mas o gradiente térmico continua para 600 metros, 700 metros e assim por diante. Aqui está representado até 700 metros, mas se a gente tivesse 800, 1000 e assim por diante, a temperatura continuaria caindo apenas na coluna de ar. Então, quando a gente olha uma montanha, por exemplo, e vê aquele cume com gelo, é muito comum a gente pensar, olha só, o fato dessa montanha ser muito alta faz com que aquela região seja muito fria. Mas na verdade não é bem isso que acontece. Na verdade, aquele ponto da atmosfera já é muito frio. E o fato da montanha estar lá torna a montanha gelada, torna o alto da montanha gelado. Mas não é a montanha propriamente que causa o frio. Aquele ponto da atmosfera já é muito frio por conta do próprio gradiente térmico. Pode acontecer também de algumas vertentes serem menos iluminadas pela luz solar ao longo do dia do que outras. E isso pode sim causar diferenças de temperatura. Mas olha só, mesmo que isso ocorra, o gradiente térmico vai continuar existindo, só que em patamares diferentes. Vamos supor, hipoteticamente, que a vertente leste aqui desse morro representado seja muito pouco iluminada pela luz solar ao longo do dia. Isso vai provocar temperaturas menores na vertente leste. Só que olha só, o que provavelmente iria acontecer? Aqui na vertente oeste ou vertente sul, que estão bem iluminadas, a temperatura ao nível do mar é 16 graus. Talvez lá na vertente leste seja 14 graus, 2 graus a menos. Só que olha só, onde a gente encontrar, por exemplo, 14,4 graus Celsius nas vertentes iluminadas, lá no leste talvez a gente encontre 12,4 graus, 2 graus a menos. Mas olha só, o gradiente térmico vai se mantendo. Onde a gente encontra aqui 12,6 graus Celsius, numa cota altimétrica mais alta, talvez lá na vertente leste a gente encontre 10,6 graus. Então, são temperaturas menores, mas que vão seguir o mesmo padrão do gradiente térmico.
térmico. Então, essa influência pode existir também. Mas é importante notar que não é propriamente o morro, a montanha ou as feições geográficas que causam o gradiente térmico, e sim a própria atmosfera. Tudo bem? Então, por isso que o item B está incorreto e por isso que o item C é o correto. Bom, era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar com essa questão e até mais!